onde tudo começa, né? E acho que tudo começa, primeiro, na família, com relação ao desenvolvimento da criança. E é importante a gente lembrar que nem sempre a gente tem uma boa ideia do que é a criança e seu desenvolvimento. Ela é um ser cultural. Na verdade, quando a gente fala gravidez, parto, são questões biológicas ou culturais, é claro que são culturais também. Mas por quê? Porque o parto hoje é dado numa certa cultura, diferente de outras culturas cujo parto era feito de uma outra maneira. A gravidez também, hoje, é acompanhada de medicações ou cuidados preliminares. Então, já começou aí a presença de uma cultura na vida de uma criança que vai nascer. Ao nascer, ela nasce numa família, com as características dessa família, e qualquer família, eu não estou falando só de uma família idealizada, mas eu queria falar que todas as famílias, as mais complicadas, e complicada nem sempre são as mais pobres, tem muita família mais abonada que é complicada. Na verdade, todas as famílias, elas precisam ter atenção a essa criança e, de alguma forma, cuidar do desenvolvimento da criança desde o nascimento. E a criança vai, de alguma forma, se apropriando de algumas das qualidades, ou então das formas de ser dessa família, forma de pensar, forma de falar, forma de emocionar-se dessa família. Bom, mas onde está a educação infantil? O que nós temos visto nos últimos anos é que, nos últimos 100, 150 anos, há uma transformação das condições de vida na sociedade que vão muito além do fato da mãe trabalhar e não poder mais ficar com o filho, portanto, indo para uma instituição que acolhe a criança durante o dia. É mais do que isso. Isso existe, mas também se percebeu que a presença, a melhor forma dessa criança estar inserida no mundo é quando ela interage com outras crianças de outras famílias. Ela precisa ter um certo estranhamento do jeito que o coleguinha responde. E é nesse estranhamento rápido, milésimos de segundo, que a criança refaz o gesto que ela tinha iniciado. Então, ela faz um gesto de estender um objeto, o colega não pega o objeto, e ela precisa, então, descobrir o que ela vai fazer com esse objeto exposto e não foi completado. E é nesses pequenos momentos é que a criança vai e começa a recordar e a repetir e a modificar algumas das seus atos. Vamos ver, então. A criança vinha se desenvolvendo na sua família, e de repente, nós nos damos conta, tendo a mãe de trabalhar fora ou não tendo a mãe de trabalhar fora, que essa criança seria muito mais beneficiada se ela tivesse oportunidade de participar de um contexto que a gente chama de educação coletiva, ou seja, é a educação infantil num ambiente de várias crianças de várias famílias, produzindo com a mediação da professora, com a atenção da professora, com a participação da professora, um trabalho de provocação recíproca, interações criativas, desenvolvimento da linguagem e, principalmente, desenvolvimento do faz de conta. Pode acontecer isso em casa? Pode sim, claro, e acontece, mas há uma diferença. Quando ele acontece fora da casa, ele amplia o olhar da criança, o repertório dela. E ela, quando começa a falar, ela logo traz para casa o que aconteceu, o que a colega falou, o que a professora fez, e começa a falar, sabia, mãe, sabia que não sei o quê. Então, é esta ampliação, assegurado por uma boa programação de educação infantil, que é o ganho que a gente procura dar à criança que foi matriculada numa unidade de educação infantil. Esta questão da ligação família-escola, ela está até na legislação. A legislação que põe muita ênfase na questão escolar, a lei de diretrizes e bases, ela mesma fala, a educação escolar vai se seguir por essas linhas.
Mas por que falou isso, educação escolar? Porque existe a educação cultural na família, e ela não vai, a legislação não legisla totalmente sobre a educação familiar, a educação da coletividade, exceto pelos seus abusos, então, que estão no ECA, aí o abuso, aí corta. Mas quando não é abuso, é uma possibilidade, cada família tem uma possibilidade, e isso não é organizado pela legislação. Mas a legislação escolar fala que a família tem que ser parceira da escola. E sobra muito tempo para o professor fazer aquilo que se espera dele, organizar boas vivências. Não estou falando boas aulas, não se fala em aula na educação infantil. Por que não se fala em aula? Porque esse termo é um termo do ensino fundamental e dos mais velhos. Então, a criança pequena não encaixa numa estrutura de aula, mas ela encaixa-se perfeitamente na participação de vivências. Vivências são mais abertas, têm um tempo flexível, e se passa com muita possibilidade de resposta. Numa vivência, a gente não espera que todas as crianças façam do mesmo jeito. A gente até pode dizer que isso entra na noção de experiência, que vocês estão vendo muito falar, está na base, está nas diretrizes. Vamos ver. Se 3 crianças estão desenhando a partir de uma proposta que eles aceitaram e que a professora propôs, que a professora propôs e que eles aceitaram, eu não tenho só 3 desenhos, eu tenho 3 experiências de desenhar. Não só os desenhos são diferentes, mas a experiência de ter desenhado é diferente. Um gostou demais, o outro fez muito cara amarrada, não estava afim de desenhar, e um outro fez aquilo já tentando ligar com uma história que escutou, etc. Então, são experiências diferentes. O significado de vamos desenhar não é o mesmo para todos. Com isso, nós, professores, aprendemos a não olhar as crianças como um bando de seres humanos clonados. Todo mundo vai fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, essa individualidade é própria do ser humano e muito própria da educação infantil. Eu falo isso porque é muito errado eu pensar em aplicar o mesmo critério de avaliação nos piquititos, porque 2 deles, não é só porque tem meses diferentes, não. Eles podem ter até a mesma idade em meses. Eles são tão diferentes, por quê? Porque eles têm de processar elementos que vêm da sua família, do seu corpinho, que ainda não está totalmente pronto para certas tarefas, e para a sua memória, do que estamos falando. Então, na verdade, a gente torna a avaliação, ou pelo menos o acompanhamento, ou pelo menos o olhar nosso de educador sobre a criança, um olhar único. Ele não tem comparação com nenhuma outra criança. Bom, então nós estamos aqui já vendo que começou na casa, continua em casa e vai para a escola. Com a pandemia, nós ficamos com uma situação muito desafiadora. 1 ano e meio, como disse Cláudia, lembram-se vocês? Para mim também foi de um dia para o outro. No dia seguinte, não pode mais. Ninguém me avisou com antecedência. Olha, daqui a 1 mês não vai poder mais. Então, sem preparar-me, e sem as crianças serem preparadas, e sem os professores serem preparados, e sem as famílias serem preparadas, o prédio escolar fechou. Eu estou chamando a atenção porque quem fechou foi o prédio. A educação infantil deveria e ficou em aberto. É uma concepção que a gente tem de guardar. Não é que não teve educação infantil. Ela tanto ficou em aberto que os professores continuaram remunerados, tanto ficou em aberto que houve tentativas de contato e orientação das famílias. Essa professora, ela ficou sem papel, sumiu a educação infantil, ficou só na mão da mãe, por mais interessante que seja essa mãe, essa família, ou por mais precioso que seja esse contato tão importante. Não,
E aí que estão as diferenças das reações das escolas. Muitas escolas, desafiadas por isso, perceberam-se como referência, como pequeno farol na tempestade para essas famílias. Então, dar notícia por qualquer meio de comunicação, dizer que está à vontade, colocar as famílias para ter iniciativas interessantes, sugerir algumas atividades, receber um pequeno vídeo que a mãe fez e dar um comentário a esse vídeo, manter todas as crianças, manter informações sobre todas as crianças, manter quase que um diário escolar, o fulaninho está bem, a mãe do fulaninho foi para o hospital, ele ficou com a avó, qualquer coisa assim, era extremamente valioso. Alguém tem de fazer isso. E a gente pedia, vamos assumir isso na educação infantil, vamos assumir esse papel de um mentor familiar, um colega, um colaborador familiar que é formado, ele tem uma expertise, ele tem um diploma, ele tem uma experiência de tantos anos de magistério, e por isso mesmo ele tem maturidade profissional para, mesmo que ele próprio não esteja lá no lar, ele possa ser o farol que põe esse lar a repensar uma série de coisas. Então, eu proponho que a gente pense e faça perguntas, polemize, problematize essa questão, para a gente ver se no retorno, que já está ocorrendo, ou que irá ocorrer, a gente possa criar uma nova educação infantil. Não se esqueça que a gente tem as bases, a Base Nacional Comum Curricular, que orienta de uma forma muito criativa e flexível o cotidiano das escolas, que não trabalham mais por aulas em dias marcados, mas trabalham com programações intencionalmente planejadas. E quando eu falo intencionalmente, eu não quero dizer que vai ser efetivada do jeito que eu pensei, quer vocês queiram, quer vocês não queiram. Não estou impondo uma programação, eu estou propondo uma programação para as minhas crianças que será ajustada à reação delas, à participação delas naquilo que está em tratamento aqui. A criança não é um ser passivo diante dessas propostas da professora. Além de propor, a professora tem que adaptar essa proposta de atividade, de material, de espaço, qualquer coisa que ela inclui no trabalho dela, à recepção da criança. Então, o que nós temos nos últimos, diria, 10 ou 15 anos, é toda uma literatura, toda uma documentação que olha e se dirige à professora para olhar a criança. Hoje, todos os estados brasileiros têm um documento estadual que traduz para o estado aquilo que está na Base Nacional Comum Curricular. Traduz e adapta, modifica, inova, etc. Então, existe a Lei de Diretrizes e Bases, a Base Nacional Comum, depois o documento curricular do estado, depois o documento do município, qualquer coisa, depois o da escola e depois a programação da professora. É uma carreira alinhada de pequenas pérolas que a gente não pode deixar romper, mas são pérolas diferentes, cada um tem uma função. Se eu pensar bem, cada criança, desde que nasce, toma decisão. Cada ato da pessoa é uma decisão. Se ele fecha a boca porque não quer mamadeira, é uma decisão. Se ele busca mamadeira, é outra decisão. Então, a gente primeiro tem de contar que ele é uma pessoa que tem sim um nível de decisão. Só que esse nível tem que contrastar com o nível de decisão dos pais, da vida, etc. Então, como a pergunta pode ser assim, como é que eu articulo essa criança que tem um nível de decidir com as demandas e um olhar mais abrangente que ele precisa ter, né? Eu acho que é pela interação, a experiência de que a coisa não funciona como somente eu penso, é a melhor situação para que a gente veja as crianças
criando espaços de decisão.